Oi, o que você tem feito no seu tempo livre? E não adianta me dizer que você não tem tempo livre ou me devolver a pergunta: que tempo livre? Senta aqui que a gente vai conversar sobre isso. A definição de hobby no dicionário é atividade exercida exclusivamente como forma de lazer, de distração, passatempo. Então, a gente vai esclarecer aqui, nesse primeiro momento, que hobby não pode ser atividade física, não pode ser estudo e não pode ser trabalho. Porque com a atividade física, o estudo e o trabalho, você tem outros objetivos. Pode até ser que você tenha algum tipo de prazer, algum tipo de distração, passatempo no seu trabalho, na sua atividade física. Mas não é exclusivo dessas atividades ser uma forma de lazer, de distração. Então, com a atividade física, por exemplo, você tem como objetivo ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, mais disposição, melhorar sua saúde mental, às vezes algum objetivo estético atrelado. Com o trabalho, você tem o objetivo de ter sucesso, de ter visibilidade, de ganhar mais dinheiro. Então, sempre tem alguma coisa envolvida nessas atividades, fora o lazer, que pode estar presente, sim, mas não é exclusivo. Então, depois desse esclarecimento, a gente pode continuar a conversar. Os hobbies são muito importantes para a gente. E talvez você não tenha tempo e você fique se questionando: meu Deus, mas quando que eu vou colocar um hobby na minha vida? Porque você não tem noção da complexidade que pode ter um hobby. Ou o seu celular está tomando o lugar dos seus hobbies, desses possíveis lugares dos seus hobbies. E aí eu recomendo que você escute o episódio anterior, que a gente fala um pouco sobre esse uso abusivo, excessivo de celular. Outra coisa, o hobby não tem que ser uma coisa mirabolante. Você não precisa fazer uma escultura no meio da sua casa. Você não precisa fazer uma aula de cerâmica que custa caro todos os meses e que você tem que se deslocar para fazer essa aula. O hobby pode ser uma coisa muito simples, sem esforço, que não demanda muito de você, e aí vai restar para você o trabalho de explorar, né? Tentar algumas coisas e achar o que realmente faz sentido para você. E a gente já vai falar sobre essas possibilidades. O hobby, ele pode te ajudar com a sua relação com a comida. E eu vejo muito isso na minha prática, que as pessoas, elas não sabem responder a pergunta do que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? O que você faz por puro lazer, prazer, distração? Existe um silêncio quando eu faço essa pergunta, porque parece que a pessoa nunca parou para pensar nisso. E aí é provavelmente o momento em que ela tem que procurar esse hobby. Então, se você come por questões emocionais, como tristeza, ansiedade, ou simplesmente por um motivo que você não consegue entender o porquê, é muito importante que você tenha alternativas à comida na hora dessa busca. Então, quando você tem algum evento emocional ou até algum hábito está atrelado à sua rotina, como por exemplo, o período da tarde é super crítico, né, para algumas pessoas, que é quando você tem menos demanda no trabalho, você está mais cansada, você precisa daquele suporte emocional, daquele acolhimento, alguma força, uma energia que faça você voltar, que faça você continuar o trabalho até o fim do dia. E aí, qual que é a alternativa mais rápida? Ir atrás de um alimento, e não é qualquer alimento. Você vai atrás de um alimento que é rico em carboidrato refinado e gordura, que normalmente é de baixa qualidade nutricional, e que realmente vai te trazer uma satisfação extrema, porém momentânea, que dura apenas alguns minutos. Quando você para de comer aquele alimento, aquela sensação boa acabou. E muitas vezes você simplesmente vai somar uma sensação ruim àquela situação, que vai ser a culpa, que vai ser mais tristeza, né? Ou se você estava com ansiedade, vai trazer a tristeza também para o meio. Então, quando você tem esses episódios em que você come com pouca consciência, que você come uma quantidade que você não precisaria estar comendo, que não é proporcional à sua fome, talvez seja a hora de você encontrar um hobby. E não necessariamente para você colocar no lugar da comida, exatamente naquele lugar, naquele horário da comida. Mas, se você inserir isso na sua rotina de uma forma mais frequente, você não vai ter esses momentos, porque esse momento ele representa um esgotamento
Quando você chega no seu limite, falando, não aguento mais, eu preciso de alguma sensação boa aqui, que eu consiga tirar rapidamente de algum recurso, e esse recurso vai ser a comida, porque é a coisa mais fácil, a gente sempre tem em casa, ou simplesmente tá a um palmo de distância de você, né? Se você for pedir um aplicativo de delivery, por exemplo. Então, é você entender que sim, a comida traz essa satisfação, mas que tem outras atividades que vão trazer a satisfação com a ausência da culpa e que vão trazer mais consequências positivas para você depois. Então, esse bem-estar, essa felicidade que você tem através das atividades de lazer, você vai conseguir cultivar isso de uma forma muito mais duradoura e isso vai ter impacto em outras áreas da sua vida. Sendo que a comida, naquele momento, uma comida que não está matando a sua fome, mas que está preenchendo algum espaço emocional que você tem aí, ela vai trazer mais consequências negativas. E, claro, tem a culpa, que é na hora ou no dia seguinte, mas também tem as consequências relacionadas à saúde, pelo consumo excessivo dos carboidratos refinados, o consumo excessivo das gorduras, de má qualidade nutricional e tudo isso. Então, para você colocar isso em prática, você vai precisar fazer um brainstorming consigo mesmo para entender o que você gosta de fazer. E aí você vai pensar, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer exclusivamente. E aí você já vai tirar dessa lista aquelas coisas que a gente falou no início, tira trabalho, tira qualquer coisa que te dê qualquer retorno financeiro, que você tenha qualquer outro objetivo atrelado àquela atividade. Então tira trabalho, tira exercício, tira tudo isso. E aí você vai começar a filtrar, e você vai começar a entender o que você gosta de fazer. Ou, se você não tem essa resposta, talvez seja a hora de você explorar. E se você não tem tanto tempo assim para explorar, porque realmente para explorar você precisa de um pouco mais de tempo, você pode esperar chegar um período de férias para você explorar isso, ou você pode fazer um combinado de cada final de semana você testa uma coisa diferente até você achar o que você gosta, e aí você fica em uma, duas atividades. Então, você pode usar outros recursos também, como por exemplo o Pinterest, que é um site. Você pode buscar lá hobbies, ideias de hobbies, pode buscar em português, pode buscar em inglês, até você encontrar, você vai ser bombardeado de ideias, né? Eu recomendo que você faça isso no seu computador. Você vai ter uma visibilidade um pouco maior do que se você fizer no celular. E aí você vai receber ideias, você vai ter ideia do que existe por aí, o que você pode fazer, quais são as possibilidades, porque às vezes a gente não tem noção nem de quais são as possibilidades, né? E a gente tem a ideia de que esse hobby é uma coisa assim meio marcenaria, meio construção de coisas grandes, e pensa que isso não é acessível pra gente. Mas o hobby, ele pode ser uma coisa tão simples quanto a leitura, pode ser uma coisa tão simples quanto palavras cruzadas, que é uma coisa que eu inseri na minha vida recentemente e é maravilhoso. Gente, se você tiver companhia, isso serve também como hobby, porque eu já tive essa experiência de, em família, a gente jogar a palavra cruzada junto. E aí parece até que é uma coisa muito individual, porque é uma pessoa que fica preenchendo as coisas. Mas essa forma de compartilhar, tipo assim, gente, alguém sabe uma palavra para tal coisa, uma definição para tal coisa com 5 letras? E aí todo mundo fica numa discussão geral, né, até você achar a resposta. São várias mentes pensando. Você acaba terminando a palavra cruzada mais rápido. Sudoku também pode ser. Sudoku coloquei na minha vida, mas infelizmente eu comprei um Sudoku, que não é aquele que é de 9 números, é um Sudoku de 16 números. E ele é muito difícil, extremamente difícil. Então eu vou precisar de um Sudoku de 9 números, eu não prestei atenção na hora que eu fui comprar. O hobby, ele também pode ser tão simples quanto montar um quebra-cabeça. E aí não precisa pensar num quebra-cabeça de 1.500 peças, de 5.000 peças, que depois vai virar um quadro na sua casa, gigantesco. Você pode pensar num quebra-cabeça de 100 peças. Ou até, tem alguns quebra-cabeças de 500 peças, que são peças pequenininhas. Então, ele não ocupa muito espaço. E aí você pode montar numa mesa comum de jantar e isso não vai atrapalhar suas refeições, por exemplo. Um hobby também pode ter a ver com arte, né? Então também pode ter a ver com pintura, cerâmica, e aí a gente pode pensar numa forma mais acessível de cerâmica, que seria cerâmica fria. Também pode pensar numa forma mais acessível de pintura, que seria com lápis de cor ou com canetinha, ao invés de ser com pincel e tinta, porque tem um esforço envolvido, né? Você precisa preparar o ambiente também para você usar tinta. Mas os hobbies são muito diversos.
Pode ser aprender uma coisa nova que não sirva para você melhorar no trabalho ou em qualquer coisa que você estude. Uma coisa nova, aprender uma coisa nova, simplesmente pelo prazer disso, como tirar fotos, aprender fotografia, aprender uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Às vezes aprender uma língua também pode ser, mas daí depende do seu objetivo por trás, né? Se for para conseguir ler coisas do seu trabalho, ou se for para conseguir conversar com pessoas do trabalho, daí já não serve mais aprender a língua, mas se for talvez para viajar, eu acho que é bem válido, mas se você conseguir não levar isso como uma obrigação. Outra coisa para você explorar é você pegar sua memória e pensar nas coisas que você fazia quando era criança ou adolescente. Pensar no que você gostava de fazer. E aí, talvez, resgatar essas coisas para o tempo presente, adaptar, talvez, né? Dependendo do conteúdo, das coisas que você fazia, e trazer isso de volta. Isso vai fazer com que você se conecte de volta, assim, com a sua criança interior e também que você inclua esse hobby, uma coisa que você já gostou, aí você tem mais chances de gostar novamente daquilo. E o que eu falei antes, experimentar. Então, experimentar é muito bom. Talvez você não tenha tempo para experimentar muitas coisas, mas se você tiver a oportunidade de incluir um hobby diferente a cada semana, no final de semana, que você vai ter mais tempo, ou esperar as férias para você testar vários de uma vez, eu acho super válido. E também pensar nesses hobbies de diferentes durações e níveis de dedicação. A pintura, por exemplo, é um hobby que exige um pouco de dedicação, porque você vai ter que separar a mesa, você vai ter que forrar essa mesa, porque vai ter tinta, e aí você provavelmente vai ter que usar uma roupa específica que você possa sujar, e você depois tem um tempo para lavar os pincéis, para lavar suas mãos. Então não é uma coisa que você consegue fazer em 15 minutos. E pronto, acabou, porque isso vai gerar estresse, você tentar fazer tudo isso em 15 minutos. A própria cerâmica é a mesma coisa, né? Você vai precisar de um ambiente que vai ser limpo, que vai demorar um pouco para você fazer a preparação. Então, é um hobby que demanda um pouco mais de tempo. Mas, uma leitura ou um quebra-cabeça que já fica ali na mesa é um hobby que demora muito menos tempo, que você pode, na verdade, fazer de acordo com o tempo que você tiver, né? Você pode ler por 15 minutos ou você pode ler por 5. Então, se você tiver um intervalo de 5 minutos num dia que você está muito estressada, você pode ir atrás do seu hobby de 5 minutos. Pode ser o quebra-cabeça, pode ser a leitura, pode ser a palavra cruzada, porque ninguém é obrigado a terminar a palavra cruzada na primeira vez que vai fazer, então tudo bem se deixar a metade preenchido. E aí você depois volta para sua tarefa, para o seu trabalho, mais relaxada, né, com a sensação de que você realmente teve algum lazer ali naquele momento, que você conseguiu aproveitar esses 5 minutos para você ter algum lazer, alguma coisa boa, uma felicidade que você tirou dali. Diferente do momento em que você usa seus 5 minutos para ficar no celular. Apesar de ser pouco tempo, o celular, o que ele vai fazer é meio que anestesiar você. E aí, realmente, enquanto você está usando o celular, você não vai sentir aquele estresse que você estava no trabalho, mas imediatamente quando você larga o celular, o estresse retoma. E às vezes ele vem pior, né? Porque tem essa pontinha de ansiedade que vem da rede social por conta da quantidade de conteúdos que a gente recebe, que a gente entra em contato. Então, se você conseguir substituir o ficar no celular por um hobby, e aí você pode ter os seus hobbies de curta duração e seus hobbies de média e longa duração, vai ser muito melhor para você. E aí você vai fazer atividades mais analógicas e isso vai acabar impactando a sua vida, vai acabar desacelerando a sua vida e você vai sentir que você tá tendo mais tempo para as coisas, você vai sentir que você tá mais feliz, mais leve. As situações estressantes, elas não transbordam mais o seu copo. Talvez elas encham um pouquinho mais. Só que como você tem essa saída de água, né? Você tem essa drenagem através dos hobbies, das atividades de lazer, esse copo acaba nunca transbordando. E aí você não tem você não ultrapassa os seus limites, você não entra em exaustão, você não tem burnout, ou você não vai atrás da comida para se aliviar de alguma forma. Existem muitas consequências positivas, né, de incluir um hobby na sua vida. E um detalhe aqui também sobre leitura, eu ainda quero falar um episódio especificamente sobre leitura, mas é muito importante que você entenda que a leitura que você vai fazer como hobby é uma leitura de um livro que não esteja atrelado
algum estudo ao seu trabalho ou desenvolvimento pessoal, porque esse tipo de livro tem como intenção, né? Você tem a intenção de melhorar, você tem a intenção de adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. Então não serve como hobby. O hobby é aquele livro que você lê por puro lazer, por entretenimento. Um livro que pode ser uma autobiografia de alguém que você acha interessante, mas na maioria das vezes ele vai ser um livro de ficção, uma história, literatura. Então, cuidado com a utilização de leitura como hobby, sendo que essa leitura não se enquadra como um hobby porque ela está atrelada a outros objetivos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu vou deixar nossas redes sociais aqui na descrição dele e você pode comentar para me contar o que você achou, quais são seus hobbies ou quais serão seus hobbies, o que você vai explorar para a gente poder conversar um pouco. E a gente se vê no próximo episódio.